Aí, apoio. Começamos aqui essa aula de modernismo, destacando sobretudo o contexto do que seria o modernismo e das vanguardas artísticas europeias, assunto tão presente nos vestibulares e no Enem. Eu começo por esse cartaz, na verdade, uma gravura, né, uma ilustração do Petit Journal, mostrando o sucesso daquele voo do Santos Dumont. Há pouco tempo tínhamos aí uma série no Canal Brasil, creio, em que apareciam essas circunstâncias todas, apareciam esses elementos de disputa, né, de vários intelectuais querendo colocar no ar o que eles chamavam de mais pesado que o ar, já que era a era dos balões. Então isso é uma ilustração para mostrar esse evento de sucesso que também marca a modernidade, né? Essa máquina mais pesada que o ar, um avião que hoje a gente nota estava virado, consegue fazer um voo rasante por alguns segundos, o que garante, né, segundo a comitiva científica francesa, o primeiro voo de um mais pesado. Os irmãos Wright depois vêm reivindicar isso, mas as circunstâncias desse primeiro voo do Santos Dumont, isso não é uma patriotada, né, para puxar a brasa para o Brasil, elas foram testemunhadas realmente por uma comunidade científica, como aparece aqui. Se não me engano, no campo de Marte foi feito isso. O 14 bis, um desses aparelhos da engenharia genial do Santos Dumont, que acabou fazendo tantos outros, como o próprio relógio de pulso. Para falar de modernidade, e aqui, na verdade, o modernismo, são conceitos diferentes, eu peguei um conceito de Charles Baudelaire, o poeta que foi, na origem, parnasiano, simbolista que é o introdutor da modernidade, e eu peguei a partir de um texto dele, que é O Pintor da Vida Moderna. Na verdade, o Baudelaire está falando de Constantin Guis, um aquarelista hoje considerado de pouca importância, mas Baudelaire viu nele, no Constantin Guis, sobretudo quando esse pintor captava as coisas do cotidiano, captava as mudanças, as efemeridades que a vida moderna vinha trazendo com mais força. O Baudelaire, acho que aí está a essência do artista moderno. Estabelece um conceito de modernismo que eu acho muito interessante. O artista moderno é o que consegue tirar, em síntese, daquilo que é transitório, passageiro, a sua parcela de eternidade. Isso eu acho sensacional e resume muito, né, o conceito do que seria modernismo. Leiamos aqui o Baudelaire, ele está falando do Constantin Guis e, por extensão, o pintor da vida moderna. Ele é o pintor da circunstância e de tudo que ela sugere de eterno. A multidão é seu domínio, como o ar é o do pássaro, como a água o do peixe. Sua paixão e sua profissão consistem em esposar a multidão, casar com a multidão. Perceba a ideia de modernismo aqui. Para o perfeito Flaner é um termo francês, né? La flânerie seria essa coisa de sobrevoar, de flutuar sobre a multidão. É um sentimento de modernismo que é ser atraído e ao mesmo tempo repelido pela multidão, engolido pela multidão. O modernismo trata disso, né? Da vida frenética das grandes cidades. Então o Flaner é o artista que flana sobre a multidão. Então ele diz, para o perfeito Flaner, para o observador apaixonado, constitui um grande prazer fixar o domicílio no número, no inconstante, no movimento, no fugidio e no infinito. Estar fora de casa e, no entanto, sentir-se em casa em toda parte. Ver o mundo, estar no centro do mundo e continuar escondido no mundo. Esses são alguns dos pequenos prazeres desses princípios independentes, apaixonados, imparciais, que a língua não pode definir senão canhestramente. O observador é um príncipe que usufrui em toda parte de sua condição de incógnito. O artista moderno, que ele está no meio da multidão, mas passa escondido, ele se mistura à multidão e observa pequenas coisas do cotidiano, movimentos de automóveis, ruídos do maquinário, pessoas nos cafés, essa condição do mundo moderno. O homem que casa com a multidão. O amante da vida universal entra, assim, na multidão como no imenso reservatório de eletricidade, a pulsação da vida moderna. Trata-se, para ele, de liberar no histórico da moda o que ela pode conter de poético, de extrair o eterno do transitório. Essa é a essência do modernismo de Baudelaire. A modernidade é o transitório, o fugidio, o contingente, a metade da arte, cuja outra metade
é o eterno e imutável. Houve uma modernidade para cada pintor antigo. E olha como ele localiza de que um pintor antigo, um pintor renascentista que soubesse tirar daquilo que era passageiro, transitório, a sua essência de eternidade, esse artista já estava sendo moderno no conceito de Charles Baudelaire. Continuando aqui a nossa perspectiva, deixa eu só achar meu mouse. Eu fiz aqui um esquema para a gente lembrar um pouco desse contexto, portanto, ainda sob o fundo de Santos Dumont. A palavra modernos, do latim, quer dizer atual, agora, o instante. Olha como Baudelaire aí tem razão. Captar o instante, conseguir entender o instante, comunicar-se com o instante. Essa vai ser a condição de moderno. A arte moderna, ela acaba sendo o fim da arte figurativo-representativa. O que significa? Não mais a arte está escravizada a uma tela, à realidade externa. Quando René Magritte for pintar aquela série de quadros, o mais conhecido, né, Isto Não é um Cachimbo, ele ilustra um cachimbo e escreve no mesmo quadro, Isso Não é um Cachimbo. Ele está dizendo que a partir de agora, a obra de arte não mais encontra sua essência em algo externo. A arte não mais imita a realidade, que era o princípio da mímese, o princípio da verossimilhança, típico da arte clássica. O que agora a arte moderna faz é configurar-se com uma linguagem própria, cercar-se do seu universo próprio com as suas regras, daí surgirão termos como arte conceitual e tantos outros. Então a arte moderna, ela imita a si mesma, a sua coerência interna. Isso não cachimbo equivale a um manifesto para dizer não mais o sentido da arte vai estar em algo fora que é imitado aqui dentro. Agora trata-se de encontrar uma linguagem para, no meio da multidão, no meio desse mundo frenético de modernidades, conseguir extrair a sua parcela, a sua medula de eternidade, a sua medula de valia para todo sempre. De certa forma, a gente precisa ter uma ideia aqui do contexto também dessas mudanças. Aqui eu botei uma exposição universal das tantas que havia em Paris, a exposição universal de 1900, e olha a data que interessante, 1900, a virada do século, né? Para muitos o ano do fim do século XIX, para outros o ano do começo do século XX. E olha como os balões, esses que eram mais leves do que o ar, estavam em moda. É um período realmente em que os balões vão nos dar uma outra dimensão sobre a nossa própria vida. Os balões vão permitir fotos aéreas, vão mostrar o contexto urbano em que nós vivemos. Vão nos colocar como pequenas formigas, né, no universo de realidade elétrica, como fala o Baudelaire. Aqui havia de tudo, gente. Maquinários, aparelhos novos, um mundo que começava a ter uma espécie de delírio pela eletricidade, pelo aço, o vidro. Depois, anos 60, já quase pós-modernismo, será a vez do plástico, e até chegar aos dias de hoje, que é a vez do virtual, digamos assim. Mas é impressionante como o aço, a eletricidade, a máquina, isso vai indicar o que de modernismo. E não à toa as artes que vierem depois vão estar falando disso. O primeiro filme dos irmãos Lumière é uma cena documental de uma estação de trem. Um trem, gente. Fala de uma máquina tão poderosa, né, que quebra as noções de tempo, as noções de espaço. Depois nós teremos, né, Chaplin, tempos modernos, mostrando o homem engolido pela própria engrenagem, pela própria máquina. Esse é um dos temas do modernismo, a máquina, a velocidade, a luz elétrica. Nesse contexto, portanto, a gente tem que destacar as vanguardas europeias, elas ganham força no período entre guerras. Elas começam a estabelecer justamente nessa atmosfera de Primeira Guerra e vão até a Segunda. Caso do surrealismo, por exemplo, e do expressionismo, que tem tanta volúpia naquele período, tem tanta força no período da Segunda Guerra Mundial. Então cuide dessa relação sempre do período entre guerras. Há uma euforia devido a essa revolução tecnológica. Vamos ver algumas ali, ó, cinematógrafo. Quer dizer, o cinema, colocar a imagem em movimento. Depois a imagem demorará um tempo ainda para ter voz. O cantor de jazz é o primeiro filme em que um ator fala. Muitas animações, desenhos animados, a gente vai ver muito disso, assim, muitas dessas reproduções. A tentativa de colocar a imagem em movimento. O automóvel passa a concretizar a utopia, né, de se locomover com mais facilidade.
O avião pelos ares, o automóvel, a motocicleta, os novos trens, os transatlânticos, tudo isso faz parte, né, de um grande processo de vida moderna. Le Corbusier, arquiteto do mundo moderno, o Le Corbusier escreveu para uma revista chamada Esprit Nouveau, e ele tem um termo muito legal sobre a nova arquitetura, em que ele diz que o avião era uma realização. Tudo no avião tinha o seu lugar, o avião era máquina de voar. O automóvel, tudo também, peso, materiais, o automóvel era máquina de se locomover. Os transatlânticos, as máquinas de navegar. E aí ele diz assim, a nova arquitetura vai ter que se modernizar no seguinte sentido. As casas deverão se tornar as máquinas onde viver, as cidades as máquinas onde se habitar. De certa forma, Brasília foi a grande realização nesse sentido, assim, capital de um país continental como o nosso, foi moldada nessas ideias. Perceba máquina como está na esfera geral desse modernismo que se inaugura nesse começo do século XX. O resultado é que esse maquinário todo também potencializou a guerra. E a Primeira Guerra Mundial, para muitos, foi bem mais cruel. Foi a guerra que viu surgir tanque de guerra, a guerra em que houve o uso maciço da metralhadora, em que as tecnologias provaram a sua força mortal, como o próprio quadro Guernica, de Picasso, né, que, de certa forma, é o testemunho da força de um bombardeio de avião a uma cidade, né, a uma cidade civil, a cidade de Guernica, no País Basco. Então, essa relação de tecnologia ligada à guerra e o quanto essa tecnologia acabou sendo movida para a morte, além disso, uma guerra de gás, né, como foi a Primeira Guerra Mundial, uma guerra de trincheiras. Então é importante perceber que as vanguardas estão nesse contexto. Euforia, anos loucos foram chamados assim na Alemanha, é euforia diante de tanta novidade tecnológica, de tanto auxílio que as máquinas trouxeram para a vida humana, e ao mesmo tempo o medo, né, do quanto essa tecnologia moldada para a morte poderia ser eficaz. É esse o fascínio que a gente tem aqui nas vanguardas artísticas europeias. Eu acho fascinante esse momento histórico de conteúdos aqui. Aí nós temos o primeiro cinematógrafo dos irmãos Lumière. É um aparelho, né, que a gente vai olhar assim, parece tão simples, mas é um aparelho que revolucionou, é a sétima arte, colocou a imagem em movimento, mais tarde permitiu que se colocasse a voz, é talvez o grande elemento cultural do século XX. A gente tem que perceber isso, né? Não há como pensar o século XX sem cinema, sem automóvel, gente. Todas as cidades do século XX foram moldadas pelo automóvel. Todas elas, as cidades são preparadas com rodovias, com estradas, pelo automóvel. Ele move a economia, porque ele move o petróleo, ele move todos os processos, né, de metais, borracha. Toda essa loucura vai estar nesse contexto de vanguarda europeia. Aqui um cartaz de cinematógrafo, alguns chamavam ainda de fotografia animada, cartaz italiano, fotografia animada, e a imagem da guerra, né? Uma trincheira, máscaras por conta do gás, aí está ela, a Metralha, a metralhadora, concebida pelo Metralha, e segundo dizem, teria contrato apenas com um país, ele acaba espalhando a metralhadora, que se torna ícone da Primeira Guerra Mundial, e se espalha, né? Ela vai muito além da Primeira Guerra Mundial. Então é uma cena de trincheira da Primeira Guerra, que viu o tanque, primeiro tanque de guerra chegar, o tanque Renault, motor francês. Os tanques acabam sendo decisivos, né, na Primeira e na Segunda Guerra, já vista na Segunda Guerra os tanques Tiger alemães, que eram fortalezas de aço, quase intransponíveis, com o canhão mais potente, né, de todos os tanques, e era considerado um horror quando aparecia um tanque daqueles. Todo esse maquinário vai mostrar a sua força, e talvez o homem mostre a sua força, mostre a sua grandeza enquanto gênio criador, justamente no momento de morte, nessas duas grandes guerras. A primeira dessas vanguardas é o futurismo. O futurismo que a gente tem que sempre pensar, né, ele tem duas origens, italiana e ao mesmo tempo russa. São dois futurismos com elementos diferentes. O futurismo italiano, evidentemente, a serviço do fascismo, e o futurismo russo a serviço do comunismo. De certa forma, é uma espécie de projeção. Se imaginava um futuro
E diante de tanta efusão com máquina, com tecnologia, alguns homens acreditaram que nós havíamos chegado ao futuro, estávamos pisando o futuro. Há essa ideia do instante já que o futurismo italiano acaba pregando. Então, no caso do futurismo italiano, o futuro é o fascismo, tudo aquilo que o fascismo pregava. No caso do futurismo russo, exatamente a ideia de um comunismo como a proposta da vida futura. Primeiro vamos começar vendo aqui na Itália, e esse quadro do Umberto Boccioni, ele acaba mostrando um tanto de elementos da arte futurista e talvez daquilo que na transição dos tempos vai se chamar cubofuturismo. Tá? É um quadro, como aparece ali, ó, o riso, nós temos uma figura aqui rindo, ao mesmo tempo nós temos uma série de quadros simultâneos. Essa é uma proposta do futurismo. Claro, já temos as cores não realistas, né, típicas da arte moderna, que começaram lá no impressionismo. Ó, as cores são vivas, quase primárias. Há um quê de movimento nesse quadro, é bom lembrar, isso aqui não tem televisão ainda, né, gente? Olha a projeção que ele faz aqui. Mas nós temos quadros de realidade aqui. E dá essa ideia da efusão da vida, inclusive da alegria da vida simultânea, dinâmica, a palavra-chave para os futuristas, o dinamismo. Vou escolher alguns trechos de dois manifestos do Marinetti, Filippo Tommaso Marinetti, franco-italiano, braço direito do Mussolini, chegou a escrever alguns textos para o Mussolini, e esses manifestos foram publicados em jornais da Itália, logo traduzidos para o francês, que Paris era o centro de difusão, sobretudo das humanidades, né? Então esse manifesto italiano, o primeiro manifesto de 1919, ele diz muito sobre o que é o futurismo. 1. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito, a energia e a temeridade. Os elementos essenciais de nossa poesia serão a coragem, a audácia e a revolta. Vocês vão começar a perceber que tem um quê de militar no futurismo. Um quê de ordem militar, como se o homem militar não pensasse, não tivesse subjetividades para trabalhar, para atrapalhar a velocidade, o curso dos dias. 3. Tendo a literatura até aqui enaltecido a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono, nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo ginástico, o salto mortal, a bofetada e o soco. A violência faz parte do futurismo, assim como um certo repúdio à figura da mulher, nesse sentido frágil, a figura da mulher que não corresponderia, né, à força necessária para a consumação do novo mundo, para a consumação desse futuro que, diga-se de passagem, é presente. Eles estão falando do presente, acreditando que chegaram ao futuro. Nós declaramos que o esplendor de mundo se enriqueceu com a beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel que parece correr sobre a metralha é mais belo que a Vitória de Samotrácia. A Vitória de Samotrácia é um ícone da arte helenística, portanto da arte da antiguidade, é menos bela agora do que um automóvel em alta velocidade. Nada é mais belo do que a máquina utilitária, do que a máquina a promover o progresso. E aí, claro, eles vão derrubar as 9 musas da antiguidade, Calíope, a musa dos belos versos, aquelas musas que presidiam cada uma das artes antigas para estabelecer agora 4 musas da modernidade. A velocidade, a luz elétrica, a máquina e a guerra. As 4 grandes musas da modernidade em contraponto às 9 musas da antiguidade. Nós queremos glorificar a guerra, diz no item 9, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo. A guerra é a higiene do mundo, olha como é fascista isso. Porque se pressupunha acabar com os fracos, a guerra elimina espíritos fracos. A guerra torna os fortes vencedores e únicos. Daí surgiria uma geração, embora não esteja claramente eugênico aqui, mas surgiria essa geração do futuro. 10. Nós queremos demolir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Biblioteca, história, cultura, tudo isso trava o sistema. Alguns vão achar que tem algo semelhante ao nosso tempo, sempre. O fascismo ele retorna em ondas. Mas observem, o que interessa, inclusive a ciência, o que interessa a história, o que interessa a cultura. Vai ter um poema do Álvaro de Campos, heterônimo do Fernando Pessoa, no qual ele diz que, é muito interessante, ele diz que Aristóteles, todos os sábios do passado só interessam
para fazer acender uma lâmpada. Eles desaparecem quando uma lâmpada se acende. Agora o manifesto técnico da literatura futurista. Foi esse manifesto, em 1912, que Oswald de Andrade, que estava em Paris, leu, trouxe ao Brasil, traduziu e fez publicar em jornal brasileiro. É a primeira vez que o Brasil tinha contato em tradução com uma vanguarda europeia importada pelo Oswald de Andrade. Então, o Manifesto Técnico da Literatura Futurista de 1912. É preciso destruir a sintaxe, dispondo substantivos ao acaso como nascem. Então, substantivo acaso é quase o que o Dada fará depois. Mas é acabar com palavras inúteis. Só interessam o verbo e o substantivo, e o verbo no infinitivo. Deve-se usar o verbo no infinitivo para que se adapte elasticamente ao substantivo, e não ao eu do escritor, que observa ou imagina. O verbo do infinito pode sozinho dar sentido de continuidade da vida e a elasticidade da intuição que a percebe, acabar com o subjetivismo. Acabar com essa liberdade, que seria um pouco democrática, de cada um pensar uma coisa. Deve-se abolir o adjetivo para que o substantivo desnudo conserve a sua cor essencial. O adjetivo, tendo em si um caráter de esbatimento, é incompatível com a nossa visão dinâmica, uma vez que supõe uma parada, uma meditação. E a ideia é tocar o mundo, fazer um mundo veloz. O ideal de uma fábrica, o ideal de uma coisa fabricada em série, o ser humano fabricado em série sem subjetividades. Útil. Deve-se abolir o advérbio, velha fivela que une as palavras umas às outras. O advérbio conserva a frase numa fastidiosa unidade de tom. Cada substantivo deve ter o seu duplo, isto é, o substantivo ao qual está ligado por analogia. Nesse sentido, para eliminar as outras classes de palavras, o substantivo duplo daria algum tipo de caracterização. Uma frase, vamos imaginar que aviões alemães invadem o céu aéreo de Londres e bombardeiam a cidade. Isso, numa linguagem dinâmica e futurista, seria avião, não tem plural também, avião, hífen, Alemanha, invadir céu, hífen, Londres, bombardear cidade. É quase telégrafo, eles chamaram, inclusive, de linguagem telegráfica. Cuidem desse termo, linguagem telegráfica. Destruir na literatura o eu, isto é, toda a psicologia, o homem completamente avariado pela biblioteca e pelo museu, subjugado a uma lógica e uma sabedoria apavorante, não oferece absolutamente mais interesse algum. Portanto, devemos aboli-lo na literatura. Nós inventaremos juntos aquilo que eu chamo a imaginação sem fios. Rápida, dinâmica e sem fios nesse sentido também, sem deixar, sem ter elemento que ligue e que prenda. Essa era a ideia original futurista. Eu fiz um resumo aqui agora do futurismo, a partir desse quadro de Giacomo Balla. Perceba esse quadro futurista. A luz elétrica é uma iluminação de rua, a luz artificial, ela suplanta a luz da lua. Olhem bem, a natureza típica do mundo clássico é suplantada pela tecnologia do mundo moderno, do futuro nesse caso, eles chegaram ao futuro. E a tentativa de pintar os raios de luz aqui, os raios de reflexão da luz, tudo isso aqui é loucura dos futuristas, eles tinham adoração por isso, a luz elétrica é uma das musas. Então, Arte ao Serviço do Fascismo, de Marinetti. De Mussolini, através do Marinetti. Morte ao Passado, acabar com todo o passado, justamente colocando o futuro como elemento-chave. O futuro, repito, que é o presente deles. Acreditavam que estavam pisando no futuro. Então, acabar com museu, escola, biblioteca. Elogio as 4 musas da modernidade. Luz elétrica, aqui está ela. É como se fosse um grego fazendo uma escultura de uma daquelas antigas musas. Aqui ele simplesmente retrata, pinta um marco da modernidade. Velocidade. Haverá quadros que tentam copiar a velocidade e o dinamismo. A máquina, um elogio total à máquina. Tem um músico, você pode procurar na internet, italiano, futurista, que fez uma orquestra de máquinas que faziam barulhos. E a guerra que limpa o mundo dos fracos. Esse é o elemento mais claramente fascista, a guerra como única higiene do mundo. Na literatura, sintetismo, sem aquelas palavras que deixam o texto lento e arrastado. Produzir uma literatura só de substantivos e verbos. Isso nunca aconteceu, para deixar claro. A literatura moderna não concebeu, ela não realizou isso.
Mas é claro que isso teve impacto enorme na literatura moderna, como a gente pode ver pela rapidez, né, às vezes por aquilo que parece simplicidade, pela economia que a literatura moderna vai estabelecer. Então é o sintetismo dinâmico com a linguagem telegráfica de verbos e substantivos. Outro quadro do Umberto Boccioni, o nome é curioso, botei aqui Visões Simultâneas. Visões Simultâneas. Às vezes é meio difícil de entender, mas parece um parapeito de janela em que uma cabeça humana, um tanto cubista até, observa, e parece que essa cabeça também tem um outro ângulo de observação. Essa coisa de olhar por cima de prédios e poder ver vários ângulos, aquilo que os balões e aviões trouxeram da dimensão da vida. E isso de visão simultânea é tal como hoje a internet, por exemplo, a gente poder passar de lá para cá, é como se um elemento desse quadro aqui pudesse ser o link de outro elemento, de outro elemento, de outro elemento. Isso é modernidade, o nervosismo da modernidade. A simultaneidade, tudo ao mesmo tempo agora. Um outro quadro dele, né, a cidade se eleva. Esse tem uma força tem uma energia, né, que aqui um cavalo, para muitos é a alegoria dessa cidade que se eleva, ó, vai levando a multidão, a nova cidade, a cidade moderna elétrica. É quase como se fosse o cavalo da antiguidade transformado agora numa onda elétrica vibrante de energia. Isso tudo vai marcar a vida futura e, portanto, o presente deles, a que nós chamamos também moderna. A tentativa do dinamismo, ó, isso é uma pintura que visa como pintar velocidade, que é um conceito não parado, gente. A pintura é espaço, é tempo aglutinado. Como colocar velocidade? Pois ele faz o dinamismo das asas do pássaro, ó. É o voo das andorinhas. Então a gente tem movimentos como em desenho animado, ou até em revista em quadrinho. A gente tem o movimento da asa, e aqui, de certa forma, o fluxo por onde a ave passa. É uma tentativa maluca de reproduzir a velocidade das coisas. É outra musa, olhem bem, esse é um quadro que ilustra outra musa. Né? Nós já ilustramos aqui a musa da eletricidade, da luz elétrica, aqui a musa da velocidade. De certa forma, quando a gente volta aqui, ó, nós temos a luz, portanto, ó, o elogio a uma musa, a luz. De certa forma, nós temos aqui um pouco da máquina, que é essa vida sintética, como aqui também, e aqui um elogio a outra musa, que é a velocidade. Ó, elogio a velocidade. Dinamismo do cachorro na coleira. Observem que a tentativa de repetir os movimentos da corrente, do rabinho do cachorro, das patas, essa loucura, gente, que o cinema vai trazer. Nota como isso aqui está ligado ao cinema. O cinema vai ser quadro a quadro. Muybridge, se botar na internet, Edward Muybridge, foi o fotógrafo, para muitos, fez o proto-cinema. Perguntaram para o Muybridge, ele fez uma aposta de que quando o cavalo corria, em algum momento o cavalo não botava todas as patas no chão. Alguém achou que isso era absurdo. E o Muybridge botou uma série de máquinas fotográficas e tirou quadro a quadro a corrida de um cavalo e percebeu que dificilmente o cavalo, quando corre, está com as 4 patas no chão. Na verdade, a corrida é um conjunto de saltos. Daí Muybridge fez quadro a quadro movimentos de atletas, movimentos de outros bichos. Existe uma vaca, de um gato, de um cachorro, até de um esqueleto. Mas ele tentou entender a dinâmica do movimento. É o que esses pintores também fazem aqui, ó, a dinâmica do movimento. Olhem bem, 1912, lá nos primórdios do futurismo. E aqui um pouco do futurismo russo, com a Natalia Goncharova. O futurismo russo também elogia a máquina, mas elogia a máquina num sentido social, ou seja, a máquina como a grande sociedade comunitária que o comunista estaria estabelecendo. É quase como se fosse o Estado. E elogiam máquinas que seriam mais coletivas. Né? O trem é uma máquina coletiva. Eu vou lembrar que durante um período soviético, se olharem, o quadro é antes da Revolução Russa. Né? Mas durante um período soviético haverá demonstrações da cidade coletiva. Inclusive uma propaganda enorme de trabalhadores, quase sempre trabalhadores são ilustrados pela pintura soviética inicial, assim como mulheres trabalhadoras.
porque isso era essencial, né? Havia uma propaganda de que a mulher tinha uma igualdade de trabalho em relação ao homem, no que o futurismo russo, nesse caso, se oporia ao futurismo italiano. É difícil, né, nesse quadro, né? A gente tem aqui uma pessoa, um avião, como diz, avião sobre o trem está passando embaixo, mas olha a vida dinâmica. A vida moderna é um trem está passando, o avião está passando. Hoje a gente tem claramente isso, na mistura dessas máquinas. Mas ele já tem muito de cubismo. Por isso que o futurismo russo acaba depois convertendo no cubo-futurismo, quando essas duas coisas se misturam. Tem muito de cubismo, sim, nessa tela. Outro quadro da Goncharova, Natália Goncharova, aí com dizeres em russo, né? E se a gente for pensar, isso aqui é a vida moderna, aqueles dizeres de propaganda. Olha a tentativa de produzir a mecânica da bicicleta, a bicicleta que é um elemento comunista, né? Não à toa a China comunista tem o maior número de bicicletas do mundo. Essa ideia de que a bicicleta, em vez do automóvel, ela é menos bem de consumo, né? E é um quadro, de certa forma, ilustrando um traço da vida moderna, a locomoção, a velocidade e a grande cidade. A grande cidade. Ficamos por aqui. Aula seguinte, cubismo.